senhores deputados, ouvintes da Rádio Assembleia, da FM Assembleia, os telespectadores da TV Assembleia, eu queria inicialmente pedir um pouco de desculpa aos nossos ouvintes, que eu estou um pouco afônico hoje, a voz está um pouco rouca, mas não poderia deixar de me manifestar nesse momento sobre um projeto de lei que tramita nessa casa e que traz grande importância ao Estado do Ceará. É um projeto de lei de autoria do meu colega, ilustre deputado Evandro Leitão, projeto de lei 85/2019, que trata sobre a possibilidade de comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Eu, inicialmente, como todo bom brasileiro, também sou apaixonado por futebol, também costumo ir corriqueiramente aos estádios de futebol para apreciar um bom futebol. E eu fiz questão de pedir à minha assessoria para distribuir esse material, que deve estar sendo encaminhado aos deputados, que já é conhecido de alguns parlamentares que estiveram aqui na legislatura passada, que trata sobre o problema em dose dupla no estádio de futebol. Violência e inconstitucionalidade da matéria debatida nesse projeto. Esse material foi elaborado pela Comissão do Brasil Sem Drogas, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Movida, que é o Movimento pela Vida e Não Violência, com o apoio da Estação da Luz, e esse mesmo movimento estará nessa casa amanhã, junto com a presidência dessa casa, para discutir, entre outras pautas, esse assunto. Eu entendo que o Estado do Ceará avançou muito nos últimos 4 anos no combate à droga, no acolhimento da dependência química, avançou muito essa Casa Legislativa com um projeto inovador que iniciou-se com o presidente José Albuquerque, chamado Ceará Sem Drogas, e que o presidente Sarto já assumiu o compromisso de ampliar esse programa cada vez mais, pela dimensão do que ele tem, pela importância que ele tem. E nós verificamos nas andanças do Ceará Sem Droga, eu participei do último encontro no município de Acopiara, o depoimento do jogador de futebol, Casa Grande, em que ele fala que tudo começou na cerveja, tudo começou na bebida alcoólica e do problemático que isso gerou para a sua vida. Eu entendo que hoje é uma mistura perversa. Bebida alcoólica, estádio de futebol não combina. Esporte é vida, esporte é saúde e não combina com álcool. Nós, no Brasil, já lideramos o ranking de violência no estádio. O Brasil, de 2003 a 2015, teve 53 mortes violentas no estádio de futebol. Nós temos um caso emblemático no estado do Pernambuco, em que um torcedor arremessou um vaso sanitário sobre a cabeça de outro torcedor no estádio de futebol movido por bebida alcoólica. Nós temos diversos episódios, como a Copa de Juniores de 95, que deixou o saldo de um morto, 102 feridos, entre eles os próprios policiais militares. Nós temos o jogo que ficou conhecido internacionalmente entre Vasco e Atlético Paranaense, que ficou marcado pela extrema pancadaria movido pelo álcool. Nós temos estudos que a cada 30 miligramas de álcool ingerido, o ser humano já perde a capacidade de dirigir. E que de 30 a 100 miligramas de injeção de consumo de bebida alcoólica, ele já começa a ter mudança de humor. Quando oportuno, Vossa Excelência, ele já começa a ter mudança de comportamento, ele já reduz sua censura, ele já reduz seu autocontrole. E nós temos que observar os bons exemplos. O estado do Pernambuco, assim como todo o país, proibiu o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Em 2005, nós tivemos 1.643 ocorrências em estádio de futebol no Pernambuco. Em 2010, com a proibição, 5 anos depois, nós tivemos apenas 112 ocorrências. Ou seja, quando proibiu o consumo de bebida alcoólica, o nível de ocorrências caiu praticamente, caiu 90%. O que mostra que aquele elevado índice de ocorrência é fruto do consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Nem de todos. Há os bons que vão ao estádio, que querem tomar sua bebida para ter seu momento de lazer,
mas aos maus que vão e com consumo exagerado, pratica a violência, insulta, tenta destruir o estádio de futebol. E nós não podemos permitir. Essa Casa Legislativa tem que dar exemplo, essa Casa Legislativa tem que dar exemplo ao país, não pode permitir. Nós temos que ser compatíveis com o projeto que nós pregamos, que há muito tempo vem fazendo sucesso nessa casa, que é o programa Ceará Sem Drogas. Nós não podemos permitir que nossa juventude chegue ao estádio de futebol e consuma bebida alcoólica. O projeto fala bem claro no seu artigo 2º que a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, lanchonetes, camarotes e dos estádios e arenas esportivas poderá iniciar 2 horas antes de começar a partida e se encerrará 15 minutos antes do término da partida. O que é isso, deputado Walter? 2 horas antes de começar a partida são 60 minutos. No caso aí, dá 120 minutos. O primeiro tempo do jogo tem mais 45 minutos. Dá tempo que ela tomar o intervalo são mais 15 minutos. 15 minutos antes de terminar o segundo tempo do jogo, são mais 30 minutos. Sabe o que isso representa, senhor deputado? São quase 4 horas. 4 horas de consumo de bebida alcoólica dentro do estádio de futebol. Eu não acho crível, não acho normal um ser humano, no seu estado normal, consumir por quase 4 horas bebida alcoólica e dizer que tem plena consciência do que está fazendo. Um ser humano que passa 4 horas sob o consumo... Deputado, aqui, Carlos Felipe, sua esquerda. Sim. Quando ser humano que passa 4 horas sob o consumo de bebida alcoólica, ele já teve seu autocontrole afetado, ele já está com sua saúde mental afetada, ele não tem mais, ele já reduziu sua capacidade de autocontrole. E nós, aqui no estado do Ceará, não podemos permitir isso no estádio de futebol. Que seres humanos vão ao estádio e muitas vezes tentam se degladiar com o consumo de bebida alcoólica. Por mais baixo teor que tenha, mesmo que a gente saiba que a cerveja tem um baixo teor alcoólico, são 4 horas constante permitida por isso aqui. Aí nós falamos, mas é permitido do lado de fora do estádio. Por que dentro vai ser coibido? As brigas não ocorrem dentro, as brigas ocorrem fora. Ora, o cidadão chega para o estádio de futebol, lá fora consome bebida alcoólica, lá dentro passa 4 horas consumindo bebida alcoólica. Na hora que a torcida sair, que olhar cada um lá fora, quem ganhou, quem perdeu, no momento de animosidade, aí começam os confrontos. Mas os confrontos foram inflacionados, os confrontos foram cada vez mais aproximados por conta do consumo de bebida alcoólica. E o ser humano, quando consome bebida alcoólica, há vários tipos de reação. Tem um que fica rico, tem um que fica valente, tem um que fica depressivo, mas acima de tudo, perde-se o autocontrole, e quando se perde-se o autocontrole, coloca em risco a população, coloca em risco os pais e mães de família que estão lá, muitas vezes com seu filho no momento de lazer. E além disso tudo, nós temos uma questão legal. Nós temos uma questão que essa lei, ao meu sentir, mesmo que ontem foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, com o voto contrário deste deputado, é inconstitucional. É inconstitucional porque o artigo 24 da Constituição Federal fala claramente que cabe à União legislar sobre o tema desporto. E os estados só podem legislar no caso de ausência, no caso de lacuna da norma federal. E não é o caso em apreço. O caso em apreço, a norma federal rege, que é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671/2003, em seu artigo 13º, inciso A, a linha 2, fala claramente, são condições de acesso ao estádio, acesso e permanência. Ou seja, o cidadão apenas pode permanecer dentro do estádio, desde que ele não esteja portando bebidas ou substâncias proibidas, suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de ato de violência. Então, meus amigos, se ele está dentro do estádio, a lei federal diz que é proibida a permanência se ele estiver consumindo bebidas
ou substâncias que possam gerar violência. É crível acreditar que 4 horas de injeção de bebida alcoólica, quase 4 horas, não geraria violência? Não acho normal. Os maiores índices hoje de atropelamentos, de acidentes de trânsito, são oriundos do consumo de bebida alcoólica. Os maiores índices de homicídios são oriundos do consumo de bebida alcoólica. Muitas vezes famílias se degladiando dentro de casa. Muitas vezes acidente de trânsito que ocorre pela injeção, pelo consumo de bebida alcoólica. E muito mais no estádio de futebol, onde os ânimos estão à flor da pele, onde há paixão, onde há rivalidade. O clima, por mais que o jogo seja amistoso, jamais é amistoso. Há sempre alguém querendo ganhar e há sempre alguém que não quer perder. E muitas vezes essa mágoa, junto com a injeção da bebida alcoólica, vai afora do estádio e prejudica a vida do cearense. Gostaria de ouvir o deputado Walter. Deputado Marcos, só para parabenizar a Vossa Excelência, a posição de Vossa Excelência, que foi a mesma ontem, quando Vossa Excelência se posicionou nas comissões técnicas, não só na CCJ, em outras comissões, mas queria fazer exatamente esse registro, porque eu estava fazendo também um levantamento, porque no dia que esse projeto chegar aqui, esse plenário, para ser discutido e votado, os índices de pessoas que são acometidas de abarroamento, de acidente lá no IJF, é um verdadeiro absurdo. E o perfil do pessoal que chega no IJF, na época de jogo, aumenta a quantidade de pessoas que o IJF recebe exatamente pelo desequilíbrio, pelas pessoas que utilizam bebida alcoólica e vão para os estádios. Mas eu espero, eu tenho pedido muito a Deus, que se esse projeto passar, a gente consiga melhorar esse projeto. Nós já conversamos hoje com o deputado Aldic, o deputado Evandro também, aí ele ficou aberto para que a gente pudesse fazer algumas emendas, garantindo assim, algum tipo de ações que viesse educar cada vez mais aquela pessoa que é apaixonada pelo esporte, que gosta de tomar aquela sua bebida alcoólica no estado, ele possa realmente se conscientizar de que ele não pode dirigir, tá certo? Ele não pode andar de moto naquele momento que ele sai do estádio, que aí é onde começa a briga nos terminais, começa a briga na hora que sai dos estádios, porque a torcida que perde, ela, mesmo que tenha um espaço e sai primeiro uma, depois sai outra, mas ela tem aquele acirramento, aquela vontade de querer agredir. Pessoas infiltradas, eu não digo que são todos os torcedores, aqui eu não quero acreditar que na maioria dos torcedores vão ao estádio exatamente com o intuito de agredir uns aos outros. Eu acredito que pessoas se infiltram para que torne a violência caracterizada de disputa após uma partida de futebol. Mas queria parabenizar a Vossa Excelência e conte com a gente. Nós vamos, pelo diálogo, pela conversa, pelo respeito, pela democracia, pela forma como essa casa tem se comportado, nós vamos trabalhar com muita humildade com todos os colegas e tentar convencer. Mas se não conseguir, nós vamos pelo menos tentar ajudar que esse projeto saia com alguns artigos que melhorem cada vez mais para prevenir esse problema de violência nos estádios. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, deputado Walter. Vossa Excelência, assim como eu, tem uma posição formada. Eu também já adianto meu voto, que votarei contra. Eu penso que nós podemos ter um mundo melhor sem um consumo de bebida alcoólica. Então, elogio o posicionamento de Vossa Excelência. Deputado Carlos Felipe. Deputado, eu queria só lhe parabenizar e, ao mesmo tempo, acrescentar alguns dados. Há 10 anos atrás, no Brasil, morriam, por acidente automobilístico, 52 mil pessoas por ano. Rivalizava com as mortes, crimes violentos intencionais, que eram em torno de 53 a 55. Existia uma rivalidade, se matava mais por bala ou por acidente de trânsito. Com o aprimoramento, com a ênfase, com a maior fiscalização em cima da lei seca, nos últimos anos nós descemos de 40 mil, já estamos em torno de 37 mil, enquanto que os crimes violentos intencionais passaram de 60 mil. O Brasil tem muito a reduzir aí. E tem uma relação direta com o álcool. Não é a violência em si só dentro do estádio.
É aquele cara que vai sair do estádio, vai dirigir e vai bater. 70% está alcoolizado. Que ele garante que ele não brigou lá, mas vai pegar o carro, perde o controle, vai matar e vai morrer. Nós não estamos fazendo um benefício à sociedade ao votar essa lei. Não pense que está... Não pense que vai tornar mais competitivo nossos estádios. Nós crescemos, botamos 2 times na primeira divisão e não precisamos dessa lei. Nós, deputados, não vamos beneficiar o povo do estado de Ceará. Façam reflexão. Pernambuco é um exemplo, é um dado estatístico. Redução significativa. Não imagine que numa festa é a mesma coisa. Eu vou para uma festa, vamos também fazer para a festa. Na festa não existe a rivalidade. Ali existe uma rivalidade. Ali existem 2 torcidas. Ali existe um clima de tensão. Então, é leviano se falar que isso beneficia o estado de Ceará. Espero que essa casa saiba conduzir isso com consciência, com prudência e trate essas questões de uma forma como ela deve ser levada. Tenho certeza que os deputados dessa casa vão parar, vão pensar, vão refletir e não vão deixar esse legado para o estado de Ceará. Parabéns, deputado. Agradeço ao deputado Carlos Felipe. Vossa Excelência vem da medicina e sabe, Vossa Excelência já sofreu na pele a quantidade de pacientes que chegam alcoolizados por diversas formas de acidente, dentre eles o estádio de futebol, pelo consumo exagerado ou causado pela bebida alcoólica. Nós temos um dado do médico e historiador Luiz Mir, em 2005, que ele dizia que 75% das colisões e atropelamentos estão atrelados ao álcool. E 60% dos homicídios estão atrelados ao álcool. E nós não podemos permitir, essa Casa Legislativa tem que dar exemplo. Outras 16 assembleias no país permitiram que essa lei fosse aprovada, estão passíveis de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, sendo questionada, inclusive, pelo Ministério Público por infringir lei federal. E nós não podemos ficar silentes nessa casa de dizer, se 16 aprovaram, nós também podemos aprovar. Não é porque 16 erraram que essa casa também tem que errar. Essa casa tem que dar exemplo, essa casa tem que mostrar a constitucionalidade, mostrar que não é competência desse Poder Legislativo e rejeitar essa matéria. Então, e até porque, Excelência, eu trago aqui, essa matéria já foi passível de matéria no STJ e já teve recurso negado pelo ministro Arnaldo Esteves, quando ele diz: a proibição de venda de bebidas alcoólicas não decorre de ato ilegal ou abusível, e sim da imposição estabelecida pelo Estatuto do Torcedor. E nisso negou seguimento a recurso, permitindo o consumo de bebidas alcoólicas em estádio de futebol. Então trago esse debate a essa casa para sensibilizar todos os deputados estaduais, para que nós não afastemos as famílias do estado do futebol, para que a gente aproxime nossa juventude do futebol, para que a gente aproxime nossa juventude do esporte, sem o álcool, com vida, com saúde, com lazer, que isso sim é futebol de qualidade. E antecipo o meu voto, que lutarei e tentarei conscientizar cada parlamentar dessa casa até o final, para que essa matéria seja rejeitada, para que a gente traga vida, traga esporte e qualidade ao futebol cearense. Muito obrigado pela tolerância do tempo, senhor presidente.